Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus já está no ar. Alimento diário. Meu quarto secreto com Deus, meu quarto de guerra, na minissérie Entre a Casa e o Altar. Nesta semana, as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos lá para o texto central. Você já anotou? Já pegou o caderno, a caneta, a Bíblia? Está anotando? Está aprendendo? Levíticos capítulo 6, verso 10 ao 13. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá calças de linho sobre sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Toda a manhã limpa o altar, tira a cinza, joga fora, põe lenha nova, prepara o holocausto, vai queimar e sacrificar diante de Deus. Agora, Efésios, vamos para Efésios. Efésios 5, verso 25 ao 27, este é o texto central, hein? Presta atenção. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Sabe por quê? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível, sem pecado. Aleluia! Para hoje, Apocalipse 2:20, tenho contra ti o tolerares Jezabel. Vamos continuar conversando e aprendendo a palavra do Senhor? Hoje vem Tiatira, tolerando o erro dentro da igreja. O erro nem sempre vem de fora, às vezes ele começa no altar. Tenho contra ti o tolerares Jezabel. Nem todo perigo espiritual chega a fazer barulho. Às vezes entra devagar, se acomoda no silêncio num cantinho e começa a ocupar espaço dentro do altar. Tiatira era uma igreja conhecida pelas obras, pelo serviço, pela perseverança, mas existia algo sendo tolerado dentro dela. E sabe o que era? O erro. Quando o erro é alimentado, o altar começa a adoecer. O Senhor viu as obras daquela igreja, viu também aquilo que estava corrompendo a vida espiritual dela. Deus não ignora aquilo que destrói as vidas em silêncio. E Jesus, conversando com João na ilha de Pátimos, disse assim: anota aí. E João anotou tudo para que nós aprendêssemos o que é erro diante de Deus. A doutrina de Jezabel. Antigo Testamento, vai lá no livro primeiro, se é livro Antigo Testamento, é 1 Reis, 16 ao 21. Vai lendo esses capítulos. Jezabel foi esposa do rei Acabe. Foi ela uma influenciadora naquele tempo. Influenciou Israel a abandonar os caminhos de Deus. Vai aqui um alerta agora para você, influenciadora de hoje. Cuidado! Idolatria, feitiçaria, falsos profetas, corrupção espiritual, manipulação, perseguição aos profetas de Deus. Quando o dever da influenciadora era o quê? Orar, apoiar, curtir, compartilhar e cumprir assim o ide, anunciai de Cristo. Ou se o Senhor a chamou para desempenhar este papel, ajude então. Vai compartilhando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Não é uma coisa qualquer, não é de qualquer maneira. Olha, vede prudentemente como andais, disse Paulo. Cuidado! Jezabel exterminava os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Novo Testamento,
Aqui em Tiatira, Deus usou o nome de Jezabel simbolicamente. Jesus disse assim: não é sobre aparência, não é sobre roupa, não é sobre maquiagem, sobre pintura, não é nada disso. Até mesmo, sabe por quê? A mulher de Deus, ela é sábia, ela tem discernimento, ela tem visão. Se ela nasceu de novo, ela sabe o seu limite. Ela se coloca no espelho e em oração pergunta a Deus: Pai, essa roupa o Senhor aprova? Eu preciso mesmo dessa joia? Essa maquiagem aqui não está exagerada demais? E ela é sensível ao Espírito. Ela vai ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai lhe responder. Quem foi curada por Deus tem e ouve o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. E se ele está errado, ela vai sentir e vai necessitar mudança. Aqui em Tiatira era espírito carnal, idólatra, profano, falsa doutrina, manipulação espiritual, sedução ao pecado, misturar o santo ao profano. Vivemos dias onde muitos têm medo de confrontar o erro. Chamo de permissividade e amor. Chamo de tolerância espiritual de sabedoria. Mas existe diferença entre amar pessoas, aceitar aquilo que destrói o altar. Nem tudo que entra em nossa vida vem para permanecer. Algumas coisas vêm e têm que ser confrontadas antes que destruam a presença de Deus dentro de nós. Tiatira era uma igreja ativa, cheia de obras, mas dentro dela havia influência de falsos ensinos, corrupção espiritual. Jezabel significa aqui manipulação espiritual, sedução, engano. E esse espírito pode ser usado sim na vida do pastor, do presbítero, do diácono, não somente das mulheres, não. Preste atenção no que Jesus estava falando através de João. Ele levava as pessoas ao pecado, afastava a igreja da santidade. O problema não é apenas a existência do erro, mas a tolerância ao erro. Deus chamou e ainda chama a igreja ao arrependimento, à vigilância espiritual, e não por um dia, um ano, não, é diário. Lembra lá do altar? Todo dia tira a cinza, todo dia põe lenha nova, todo dia holocausto, sacrifício. Um altar sem vigilância, sem expiação de pecado, arrependimento, torna-se vulnerável ao engano. E hoje o Senhor te pergunta, me pergunta, nos pergunta, a minha igreja amada: o Espírito Santo está atuando aí no teu altar? Quanto tempo faz que você não chora aos pés de Cristo? O que tens levado para adoração a Deus? Maquiagem ou lenço? Quanto tempo faz que você não carrega lenço quando vai para a igreja? Porque a maquiagem vai borrar e eu não posso chorar. Quanto tempo faz que você vai aí para o teu quarto, para o teu canto de oração, ora, mas quando sai de lá, se você perguntar a você mesmo ou a você mesma o que você orou, você tem que parar e pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque não lembra o que falou com o Senhor. Que oração foi essa? Que intimidade foi essa? Olha lá. As portas da igreja continuavam abertas, cântico também, mas no silêncio dos corredores espirituais o engano estava atuando e ia além. Poucos percebiam, poucos discerniam, enquanto muitos se acostumavam com a mistura. Deus bradou: arrependimento, o céu é santo, lá não entra pecado, busca Deus, santidade, larga a mão de barulho, de movimentos. Se é que com Deus você quer morar, nem sempre Deus está no movimento, no barulho. Às vezes Ele está no manso e suave. Lembra de Elias na caverna? Vamos orar? Santo poderoso Deus, há dias em que as palavras não saem, não vêm fácil. O nó na garganta aperta, o coração acelera. E é nesse momento, papai, oh meu pai, só lágrimas, lágrimas de dor, de amor, de remorso. E sei que diante de ti as principais lágrimas que tu queres ver cair ao chão são as do arrependimento, do abandono, do pecado, do erro. Recebe a minha, nossas lágrimas neste momento, pois tua palavra diz que teu anjo está recolhendo no odre. Aleluia.
Aleluia, recolhe nossas lágrimas. Eu clamo a Ti, Senhor, por discernimento espiritual. Não permita que eu me acostume com aquilo que te entristece. Não permita que a Tua igreja se acostume com aquilo que se entristece. Não deixe o pouquinho, o tanto faz. Deus não vê isso, Deus não vê aquilo. Ó Deus é amor. Entrar aos pouquinhos e destruir a Tua noiva. Mas acorda, Senhor. Acorda, Senhor. Se há um pavio fumegando, sopra nesta manhã, neste momento, e faz acender a chama. Pega fogo em nome de Jesus, para honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seja curado, seja liberto, seja transformado, seja salvo, seja cheio em nome de Jesus. Purifica, Senhor, a nossa vida, nossos lábios, alma, mente e coração. Lava-nos, cobre-nos com o Teu sangue, o sangue de Jesus Cristo que tem poder. Repreende todo o mal, desfaz toda seta maligna, rebenta toda a corrente, abre os ferrolhos, as trancas, as portas que estão fechadas, para que Teu nome, ó Deus, seja exaltado, glorificado para tudo sempre. Haja milagres, haja maravilhas, haja transformação de vida, haja mudança. Eu te peço, te agradeço, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu creio, eu anuncio, a Tua palavra diz que Tu vai além daquilo que eu peço, daquilo que eu espero, porque Tu sondas, Senhor, o que está no oculto, o que está no escondido, e Tu és poderoso para fazer o milagre acontecer, em o nome de Jesus. Quem está clamando por salvação, salva agora. Quem está clamando por perdão, perdoa agora. Quem está Te buscando neste momento, Senhor, visita com poder e autoridade, abraço do céu em nome de Jesus. Levanta a Tua igreja, acorda a Tua igreja. Mas este e esta que tem Te rejeitado e não quer mais ouvir a Tua voz, Tu sabe o que fazer.